Deixa eu seguir aqui então, voltar para o material. E aqui no nosso material, uma outra coisa que as medidas condutimétricas são muito usadas, elas são usadas como detector na cromatografia de íons. Então, vai ser as últimas coisas que a gente vai estudar aqui na disciplina de análise instrumental, vão ser as cromatografias, que é a separação de analitos, né? E então, por que que quando a gente quer medir, quando o nosso analito é um íon, tá? Pensem comigo aqui, ó. Quando o nosso analito é um íon, a gente pode medir ele por condutimetria, certo? Então pensa, por exemplo, você tem uma solução com sódio e potássio, dois íons, tá? Né? E aí vai ter lá seus contraíons lá. Se tu quer medir esses íons, tu pode usar a técnica de condutimetria, né? Que mede a condutividade, beleza? Aí tu vai conseguir medir sódio e potássio. Só que aí tem um detalhe. A técnica de condutimetria, eu acho que eu ainda não disse, né? Mas ela é uma técnica zero seletividade. Ela é simplesmente sensível aos íons, não interessa qual íons. Se a gente tiver nessa solução aqui sódio e potássio, magnésio, cálcio, sempre o aparelho vai medir a condutividade somando todos. Entenderam? Nunca o aparelho vai dizer, ah, o do sódio é tanto, ah, o do potássio é tanto. Não, não existe isso. Ela é uma técnica que não tem seletividade nenhuma. Ela mede a condutividade da solução. Então, se aqui tem dois íons, é a condutividade dos dois. Se tem quatro íons diferentes, é dos quatro. Sempre, é do todo. Então, a técnica de condutividade ela é muito boa para íons, muito boa, mas ela não é seletiva. E é aí que entra a cromatografia. Aqui já deu para vocês pegarem a lógica da cromatografia, que é o seguinte: eu vou fazer alguma coisa antes na minha amostra, para que quando a amostra chegar no condutivímetro, chegar no aparelho, primeiro vai chegar o sódio, certo? Depois vai chegar o potássio, depois vai chegar o outro lá, o cálcio, por exemplo, entenderam? Vai chegando os íons em diferentes tempos no detector. Então, o aparelho vai dar a condutividade, aí está passando, ele está sempre medindo a condutividade, né? Aí quando passa o sódio, por exemplo, aumenta a condutividade, entenderam? Aí vai aumentar o valor numérico. Aí para de passar o sódio, baixa o valor numérico da condutividade. Ah, agora passa o potássio. Está passando o potássio aqui, aumenta a condutividade. Parou de passar o potássio, diminui a condutividade. Entenderam? E claro que quando eu falo do potássio, vem o contraíon dele, né? Sempre o potássio e o seu contraíon, né? Isso é óbvio também, né? Mas é isso, tá passando os íons ali, aumenta o sinal da condutividade. Parou de passar os íons, diminui o sinal da condutividade. Então, a cromatografia faz isso. É uma coisa que é feita antes do aparelho. E é por isso, eu até vou voltar aqui, ó, que fique bem frisado para vocês, por que eu vou ensinar cromatografia no final, né? Porque a cromatografia é uma coisa que é feito, é a primeira coisa que a gente faz, talvez a gente faça ou não, né? Se a técnica ela é específica, é seletiva, eu não preciso fazer cromatografia, né? A cromatografia só é usada quando a técnica não é seletiva, né? Ela não tem seletividade, né, na medida. Ela mede todos, né? Então, por isso que eu vou deixar para explicar por último aqui, ó, a cromatografia, né? Vocês viram que eu vim explicando, a sequência experimental é essa, mas a disciplina eu vim explicando de trás para frente, né? E isso não é loucura da minha cabeça, é uma lógica de tudo que é autor de livro também. Então eu meio que sigo a lógica deles ali. Se vocês olharem os livros, até hoje eu nunca vi um livro que o autor viesse por esse caminho aqui, ó, que é o caminho prático, né? As coisas vêm por aqui, ó, certo? Bom, então vamos voltar lá. Bom, vamos então aqui, ó. Se a gente quer medir íons e a gente separa os íons antes, eles vão chegar em tempos diferentes no medidor de condutividade e a gente vai conseguir então ter a seletividade que o detector não tem. O detector não tem seletividade, mas se passar por ele em tempos diferentes cada analito, aí a gente acabou de ter a seletividade, entendeu? Nós forçamos um jeito de dar seletividade para a técnica. É isso. E aí, pessoal, isso aqui é muito usado na cromatografia. Lá adiante eu vou explicar muita coisa sobre cromatografia. Na cromatografia iônica, né, que é separar íons, né, medir íons, que é uma cromatografia líquida. Mas aqui eu achei um vídeo muito bom. Esse vídeo aqui vale por... Nossa, quem dera se eu tivesse animações que nem essa sempre, né? Explica muito aqui, ó. Antes de eu dar o play aqui, porque o vídeo é 22 segundos só, né? Eu vou explicar. Aqui, o que vocês estão enxergando aí no centro da tela é um medidor de condutividade. Imaginem vocês que essas duas extremidades aqui que tem um buraco no meio, na verdade essa aqui são as duas plaquinhas nossas, né? Posso voltar no meu material? Isso aí seria, deixa eu me achar aqui, aquelas duas círculozinhos com um buraco no meio,
é os nossos eletrodinhos aqui, ó. Entendeu? Um eletrodo aqui e um aqui, só que tem um buraco no meio dos dois e o líquido fica passando entre eles, certo? Então acho que está bem fácil de entender isso, né? Ó, então aqui a gente tem os dois eletrodos e aqui vai ser medido a condutividade, aliás, o aparelho mede a resistência, né, de passar corrente elétrica entre um e outro, mas a inverso da resistência é a condutividade. E o aparelho mede em microsiemens por centímetro lá, ó. Ele fica medindo a condutividade do líquido que está passando entre esses dois eletrodos, certo? Só que esse condutivímetro aqui, ele foi construído para ser um detector. Então isso aqui já foi construído desse jeito porque está sempre passando um líquido, o líquido entra por um lado do condutivímetro e o líquido atravessa os eletrodos e sai pelo outro. O líquido está sempre vindo desse sentido aqui, onde eu estou com o mouse aqui, ó. O líquido vem daqui, segue o seu caminho e vem embora, certo? No desenho, esse líquido está sendo simbolizado por essas bolinhas aqui, ó. E inclusive o desenho, eu estou explicando para vocês o desenho, porque quando eu der o play, tudo vai acontecer em 22 segundos, né? Então, primeiro eu tenho que explicar antes, senão ninguém vai entender muita coisa. No videozinho, essas bolinhas brancas aqui dá a ideia de que são moléculas que não conduzem muito corrente elétrica, né? Então, dá a ideia não, vocês vão perceber que é isso, né? Seriam as moléculas do solvente, a condutividade delas é baixa, certo? Então, essas moléculas brancas aqui são as moléculas do solvente lá, que foi usado na cromatografia, né? E elas têm condutividade bem baixa. Então, quando só as moléculas brancas passam pelo detector, a condutividade que o aparelho mede aqui, ó, essa condutividade aqui é baixa, dá um valor bem baixo. Mas quando passam moléculas coloridas, que o aparelho, o videozinho já fez umas corzinhas para chamar a nossa atenção, as moléculas coloridas são moléculas que têm uma condutividade alta. E aí então o sinal vai ficar mais alto. Vejam que está passando as esferazinhas aqui, as moléculas azuis aqui. Opa, cliquei no play aqui sem querer. Pera aí. Deixa eu voltar para o início lá. Agora, só porque eu... Tá, vou deixar aqui, vou dar o pause aqui. Ó, aqui passando as esferazinhas em verde, né? Vocês podem ver que aumentou um pouco, tá aumentando a condutividade lá, ó. Quando fica passando só as esferazinhas em branco, a condutividade é baixa, certo? E então, sempre fica passando líquido nesse medidor de condutividade e sempre essa informação que ele mede a condutividade aqui, ela é processada num gráfico. Esse gráfico aqui, o eixo X, é a escala de tempo. À medida que vai passando o tempo, ele vai plotando no eixo Y aqui o valor de condutividade que ele mediu. Então, por exemplo, quando ficam passando só as moléculas que conduzem pouca corrente elétrica, o sinal é aquela linha base lá, uma linha bem pequena. Eu podia deixar a tela grande isso aqui, né? Não sei se eu vou... Não sei se vai dar certo aqui, porque... Não vai dar certo, vai ficar só a tela pequena mesmo. Acho que todo mundo está enxergando isso, né? Então aqui, pessoal, deixa eu me organizar aqui, que eu quero voltar e vou explicando aqui, ó. Vocês têm que... Vou passar o vídeo umas quantas vezes aqui, né? Mas aqui, ó, você tem que prestar atenção aqui, ó, as células que estão passando aqui, tipo agora, ó. Acho que eu vou passando ele e vou dando pause e mostrando. Depois eu aperto o play e vocês vão ver ele inteiro. Mas agora, bem no início do vídeo, está passando só as moléculas que conduzem pouca corrente elétrica. Se vocês olharem aqui, a condutividade está bem baixa, ó, o medidor. E lá ele está plotando desde o que iniciou, ó. O valor lá à direita aqui, ó, está bem baixinho da condutividade, né? Lembrando que aqui é a condutividade e aqui o tempo que vai passando, certo? No caso, isso aqui, lá na técnica de cromatografia, seria o nosso cromatograma, né? Certo? Então, agora eu vou dar o play aqui e vocês vão ver que os verdinhos vão começar a passar, ó. Os verdinhos estão passando, vou dar um pause. Ó, os verdinhos, as moléculas verdinhas aqui conduzem bastante corrente elétrica. Então, no momento que elas estão passando, em que a concentração é máxima aqui, o sinal vai bater no máximo lá, ó. O sinal, a condutividade aumentou um monte e vai bater no máximo. Depois vai começar a diminuir a quantidade de moléculas que conduzem corrente elétrica, as verdinhas vão passando. À medida que elas vão passando, a concentração delas entre os dois eletrodos vai diminuindo. Então, vocês vão ver que esse sinal ele vai atingir o máximo e depois ele baixa, quer ver? Ó, ele atingiu o máximo lá em cima e agora está baixando. Por que o sinal atingiu o máximo e baixou? Porque foi o máximo de molécula verde que estava entre os eletrodos. Começou pouquinho, chegou no máximo e depois foi diminuindo e ficou zerado. Então, ela começou pouquinho, foi no máximo da condutividade
e voltou, ficou zerado. E lá atrás já dá para ver que as moléculas vermelhas também conduzem bastante corrente elétrica. E esse fenômeno vai acontecer com as mesmas moléculas vermelhas lá. Então eu vou dar o play aqui, vejam lá que tá só o solvente aqui. Vou dar um play aqui, vou dar um pause aqui, ó. Acabou de passar o solvente entre os eletrodos e agora está começando a entrar as moléculas vermelhas, ó. Aqui vai ser bem o momento que vai começar a aumentar a condutividade lá, tá vendo? Então vou dar o play, olha no gráfico lá, aumenta um monte a condutividade, ó. Aumentou um monte a condutividade e depois vai diminuindo, ó. Por que vai diminuindo? Vai diminuindo porque está diminuindo a quantidade de moléculas entre os eletrodos. Aqui eu já posso vir com uma outra discussão aqui nesse gráfico aqui, que é o seguinte: a intensidade desse pico aqui é totalmente dependente da concentração da molécula. Então, se a molécula está mais concentrada, o pico vai dar mais alto e vai ter mais área. Se a molécula não está tão concentrada assim entre os eletrodos, o pico é mais baixo, beleza? Só que essa comparação, pessoal, a gente não pode fazer de um íon em relação ao outro. A gente só pode comparar ele com ele mesmo. Então, por exemplo, assim, ó, a molécula verdinha, se tivesse, por exemplo, uma solução 1 ppm dela, o sinal seria esse. Se eu botar 2 ppm, é um sinal maior. Agora, talvez a molécula vermelha, ela também, esse sinal grandão aqui, também é de 1 ppm da molécula vermelha. Então é isso que eu quero dizer para vocês. Se eu tenho 1 ppm da molécula verde e 1 ppm da molécula vermelha, por que a molécula vermelha a condutividade é maior que a molécula verde? Simples, cada íon tem sua condutividade. A gente acabou de ver isso lá. Os íons pequenos conduzem mais, íons divalentes conduzem mais. Lembram disso? Então, o que a gente pode usar de comparativo aqui é simples. A condutividade é dependente da concentração dela, só que a gente só pode comparar o analito com ele mesmo. Então, eu não posso comparar esse analito com esse. Não é porque esse aqui deu um sinal maior do que esse que tem mais esse analito que esse. Não, não é mesmo, né? Agora, ele com ele mesmo eu posso comparar. Quanto maior o sinal dele, mais concentração dele tinha na solução, certo? Então, já deu para perceber que eu vou ter que construir uma curva analítica para o analito verdinho e uma curva analítica para o analito em vermelho. E aí segue o vídeo aqui, ó, tá passando agora só o solvente, a linha base voltou lá para baixo, né? A condutividade é bem baixa, e agora vai vir um analito azul. Passando o analito azul, vai dar um sinal alto lá, para de passar o analito azul, volta ao sinal, e aí acaba o vídeo. Vou passando só solvente, aí acaba o vídeo, entenderam? Então eu vou dar o play no vídeo aqui, vou deixar passando umas quantas vezes aqui, ó. Só o solvente, olhem lá. Vai dar, passou o máximo de moléculas verdes entre os eletrodos, vem só o solvente, vai começar a vir a molécula vermelha lá, que conduz corrente elétrica, passou toda ela, passou só o solvente, vai vir a molécula azulzinha lá, dá o sinal dela, parou de diminuir, passar entre os eletrodos e parou, certo? Deixa eu dar um pause bem aqui assim, ó. Eu quero explicar uma coisa aqui, ó. Tá, vou deixar tocar o vídeo aqui, não consigo parar lá. Ó, vamos lá, eu quero parar o vídeo lá no fim. Ó, você passou as moléculas verdes, depois vai vir o analito vermelhinho. Depois agora lá vem vindo o azul. E aí vai dar o sinal do azul e eu vou parar o vídeo aqui. Beleza, ó. Estão vendo lá o nosso cromatograma? Os três analitos passaram no detector em tempos diferentes, portanto eu tenho o sinal bem distinto do analito verde, do analito vermelho e do analito azul. Então o problema da não seletividade da técnica de condutimetria, ele foi resolvido com a cromatografia, que é o que a gente vai aprender mais para frente, que é simplesmente fazer com que os analitos cheguem no detector em tempos diferentes. Essa é a lógica da cromatografia, que a gente vai aprender depois, tá? Mas a condutividade ela é muito usada como detector na cromatografia, quando a cromatografia está sendo feita para separar íons, né? Por quê? Porque se a gente tivesse as moléculazinhas, a verdinha, a vermelha e a azul misturada num becker e colocasse entre esses dois eletrodos, qual que ia ser o sinal? É o somatório dos três, é um sinal único. Então eu nunca ia conseguir medir nenhum analito, porque está misturado todos os sinais, né? Então a técnica não é seletiva, entenderam? Então é isso que nos mostra esse videozinho aqui, ó, uma animação, né? Ótima, muito boa. Estou mostrando bem direitinho aqui, ó. Mostra o metrônomozinho ali medindo, ó, passou o verdinho, registra o sinal lá, vem passando solvente, vai o vermelhinho, dá um sinal bem alto, ó. Vai diminuiu aqui, parou de passar, só o solvente, depois vem o analito azul, vai lá, dá um sinal alto lá, vai diminuindo a concentração dele. Parou o tempo aqui, peraí.